em 1 Samuel, no capítulo 1, o verso 3 e depois o capítulo 2, versos 12 a 17. Vamos primeiramente ler 1 Samuel, capítulo 1, versos 3, e logo em seguida nós passamos para outra página no capítulo 2, do versos 12 ao 17. Glória a Deus. Os que encontrarem, diga: eu amo Jesus. Quem não encontrou, fala assim: está no Data Show, pastor. Amém. Mas é importante que sua Bíblia esteja aberta, ainda que esteja ali no Data Show para auxiliar, na versão Almeida atualizada, talvez um pouco diferente da versão que você esteja usando. Amém? Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Rofine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Agora, vamos para o capítulo 2, versículo 12 ao 17. Glória a Deus. Aleluias. Capítulo 2, versos 12 a 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o no caldeirão, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomarei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Amém? Vamos orar. Deus, nós estamos na Tua presença, neste santuário, neste lugar. Viemos aqui em Teu nome, viemos para honrar a Ti, viemos para celebrar a Tua santidade e glorificar o Teu nome. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, nos momentos que aqui estamos, queremos ouvir a Tua palavra, que o Senhor nos dê a inspiração necessária, que o Senhor nos dê a revelação do secreto, do oculto, daquilo que ainda é mistério, para que nós possamos, ó Pai, compreender a Tua vontade. Abençoa a Tua igreja que aqui está reunida, abre a sua mente, o seu entendimento e os seus corações para ouvir e entender a Tua palavra. Senhor, afasta também do nosso meio toda presença maligna, todo espírito opressor, angustiador, toda e qualquer artimanha de Satanás que luta contra a Tua igreja, que tenta impedir o Teu povo de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra e de adorá-lo em espírito e em verdade. Que todo espírito que não confessa o nome do Senhor Jesus seja expulso deste lugar, e que o Senhor levante uma muralha de fogo em volta deste lugar, a fim de que assim nós estejamos, ó Pai, em um ambiente favorável para a manifestação do Teu poder, da Tua graça e da Tua presença. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e que também reina para todo sempre. Amém, amém e graças a Deus. Diga para o guerreiro que está do seu lado aí: Razak o Baruch.
Traduz para ele agora. Olha só, rapaz, você já sabe falar hebraico? Fala do outro lado agora, Razak o Baruch. Agora traduz. Que bênção, rapaz, vocês falam hebraico. Agora diga assim, Adonai Uzi o Mauzi. É hebraico, agora traduz. E nem eu também, irmão. Então vamos para a palavra. Glória a Deus, queridos, é apenas para vocês tirar essa cara aí de maracujá murcho aí, de zangado, e dar um sorriso, porque, como eu sempre afirmei, como você é bonito quando está sorrindo. Dê um sorriso agora e fica sorrindo aí. Agora você que está do lado, dá uma olhada para você ver como é que ficou melhor. Dá uma olhada assim de soslaio. Olha como é que é muito melhor assim sorrindo, hein? Eita, irmão, que bênção. Amém? Adonai Uzi o Mauzi. O que significa? Deus é minha força e minha fortaleza. Isso foi decorado, hein, irmãos? Aí vocês decoram também e aprendem para você falar com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Queridos, olha só. Nós estamos usando aqui um texto bastante conhecido dos irmãos, que é o livro de 1 Samuel, no seu primeiro capítulo, e ele traz muitas informações, as quais não temos nenhuma pretensão de colocá-las todas aqui nessa pequena palavra que nós estaremos ministrando. Mas eu queria dar um tema para esta pregação, que significa: honrarei os que me honrarem. Diga para o teu irmão: honrarei os que me honrarem. Só para não esquecer o tema. Agora acompanhe os irmãos comigo. Nós temos um contexto histórico aqui, porque esses fatos se deram há aproximadamente 3.150 anos atrás. Você vai ter que olhar bem longe para trás e vai ter que voltar no tempo 1.150 anos antes do nascimento de Jesus. Esse é o contexto histórico. Esses fatos se deram nesse tempo. É um tempo em que estava encerrando o tempo dos juízes, porque o governo de Israel vivia sob um governo teocrático, aonde Jeová, ele estava conduzindo o povo, ele dirigia o povo, ele direcionava o povo, ele livrava o povo, ele guardava o povo, ele ensinava o povo, ele supria o povo, ele dava livramento para o povo. Enfim, era o próprio Jeová quem estava dirigindo o povo de Israel. Entretanto, quando nós chegamos no tempo de Samuel, nós vamos ver algumas coisas e podemos comparar por analogia a pessoa de Samuel com a pessoa de Jesus. Por exemplo, Samuel é um filho de promessa, Jesus também é um filho de promessa. Samuel, ele foi consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Jesus também foi consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Samuel, ele era um profeta de transição, porque ele estava fazendo a transição da saída do tempo dos juízes para a inauguração dos tempos da monarquia, ou o tempo dos governos por reis, aonde Saul foi o primeiro a ser consagrado. Então, Jesus também faz uma transição, aonde ele faz um desligamento do Velho Testamento, e ele faz uma introdução do Novo Testamento, aonde ele faz um desligamento da lei e uma introdução da graça. Nesse aspecto, há uma analogia quanto à pessoa de Samuel e à pessoa de Jesus. Uma outra coisa importante é que Samuel era sacerdote, mas também ele era profeta de Deus, e concernente a Jesus, ele é sacerdote, ele é profeta e ele também é rei. Então Jesus, ele tem analogia com Samuel. Nessa proposta, vamos observar o que é que Samuel, ou seu livro, aonde alguns biblistas dizem que foi Samuel quem escreveu. Entretanto, alguns estudiosos dizem que talvez não tenha sido ele quem escreveu este livro em particular, ainda que o livro leva o seu nome. Segundo alguns, foi o sacerdote Abiatar quem fez todo esse relato da história de Samuel. É importante porque Samuel, ele vem como uma promessa da parte de Deus, confirmada por um sacerdote para uma mulher desprezada e humilhada. Ele vem para arrancar
a tristeza de uma mulher, ele nasce para tirar o sofrimento de uma mulher, o desprezo que ela sofria dentro da sua casa, o desespero que ela passava por não gerar filhos. Então Samuel nasce como uma resposta de Deus para o sofrimento daquela mulher em particular. Mas a Bíblia diz que nesse contexto histórico, nesse ambiente aonde está sendo formatado essa história, dizem que ainda não havia templo, porque o primeiro templo a ser construído foi por Salomão, mas muito lá na frente. É um tempo em que eles adoravam a Deus em Siló, e ali haviam as tendas aonde a arca de Deus, que manifestava a presença de Deus, estava, e esses sacerdotes ministravam ali. Havia um ambiente em que os sacerdotes, eles viviam exclusivamente para fazer o sacrifício e para servir a Deus e ensinar o povo a servir a Deus. Essa era a proposta do sacerdote: cuidar das coisas sagradas, zelar das coisas sagradas, zelar do nome de Deus, zelar da lei de Deus, ensinar para o povo e inculcar no povo a necessidade de aprender a lei de Deus e praticar a lei de Deus. E nós estamos agora no tempo do sacerdote Eli, que também é um elemento de transição. Ele vai fazer parte dessa transição de encerramento do tempo dos juízes e a introdução do tempo da monarquia. Ele é esse sacerdote que está nesse tempo. Agora acompanhe comigo, os irmãos, para você entender a reflexão da palavra de Deus essa noite. O papel do sacerdote é honrar a Deus. O papel do sacerdote é servir a Deus. O papel do sacerdote é zelar pelo nome de Deus. Amém? A Bíblia me diz que eu e vocês fomos chamados para serem sacerdotes. A Bíblia vai mais além. Ele diz que nós somos chamados para ser sacerdotes, profetas e reis. É muito interessante. Por quê? Em outras ocasiões nós já explicamos concernente ao papel do sacerdote. No Velho Testamento, o sacerdote, ele ficava de costa para o povo e de frente para Deus, assim como eu faço agora, porque ele representava o povo diante de Deus. O sacerdote, ele ouvia o povo, ele entendia o povo, ele via a necessidade do povo e representava o povo diante de Deus e falava com Deus a respeito do povo. O profeta não. O profeta, ele fica de costa para Deus e de frente para o povo, porque o profeta, ele tem uma mensagem de Deus para o povo. É uma via inversa do sacerdote. E então, nesse ambiente, a Bíblia vai me dizer que o sacerdote Eli tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias, e esses garotos foram criados dentro da linhagem sacerdotal, com todo o cuidado da lei, aprenderam quase toda a Torá com 7 anos de idade, e na época da sua transição, do seu crescimento, da sua ascensão à religião judaica, quando ele completou 12 anos, eles tiveram que fazer várias recitações do Velho Testamento, decorados. Então esses garotos, eles foram crescendo no ambiente sacerdotal, dentro do templo, servindo a Deus, aprendendo a palavra de Deus, lidando com a santidade de Deus, lidando com as coisas de Deus. Mas aqui é que vamos encontrar um problema. No versículo 3 do capítulo 1, identificou-se que Ofni e Finéias eram sacerdotes do Senhor naquele tempo. Amém? Mas quando nós pulamos para o capítulo 2, que nós fomos ler do versículo 12 ao 17, nós vimos que esses sacerdotes, apesar de toda essa construção espiritual, de todo esse legado espiritual, de toda a bagagem teológica, eles não cumpriam o que a Bíblia dizia que eles deveriam fazer. Eles estavam desonrando a Deus, eles estavam em desobediência ao seu pai, eles estavam em rebelião declarada a Deus, porque nos rituais de sacrifício, que eram rituais estabelecidos pela lei, que eles tinham que fazer
para adorar o Senhor Jeová, eles levavam isso de qualquer forma, fazia de qualquer maneira, não honravam a Deus. Quando a pessoa trazia o sacrifício para o altar, eles tomavam o sacrifício, pegavam da carne, levavam para eles e prostituíam com as mulheres e faziam todas as coisas ruins, e o povo começou a difamar Hofni e Finéias e começou a cobrar do pai dele a responsabilidade de educar os seus filhos, de corrigir os seus filhos, mas parece que o seu pai já havia perdido o controle das coisas. Querido, aqui nós podemos conjecturar algumas coisas. Por exemplo, filho enquanto pequenininho, nós conseguimos educar, reeducar, corrigir e um monte de outras coisas podemos fazer, é verdade? Mas se você prevaricar nessa fase, que ele está se tornando grande adulto, vai chegar um ponto que você não tem como fazer mais nada. Esse era o caso desses dois filhos de Eli. Como Eli era aquele paizão amoroso, aquele paizão liberal, que deixava os filhos fazer o que quiser, e que via os filhos cometer os erros, mas não os corrigia, Deus então levanta Samuel. Deus agora levanta Samuel para corrigir um problema na família sacerdotal. Era um problema familiar, mas que estava atingindo toda a congregação e todo o povo. A pastora Glaucia ainda há pouco citou no primeiro culto o pecado de Acã, que era um ato isolado e individual, mas que atingiu toda uma coletividade. Assim também era a questão dos pecados desses dois filhos de Eli, estava atingindo toda a congregação. Era fatos isolados, era atitude de duas pessoas, mas que estava afetando toda a comunidade de Israel e em especial a sua própria família. Ou seja, não adianta nós sermos tão religiosos, frequentadores de igreja, vir à casa do Senhor, dizer que já leu a Bíblia não sei quantas vezes, dizer que tem um curso teológico, que fez isso, que fez aquilo, que tem intimidade com Deus, se você é um péssimo marido, é uma péssima esposa, é um péssimo pai, é uma péssima mãe, é um péssimo filho, é uma péssima filha. Esse tipo de religiosidade para Deus não funciona. Ele era o sumo sacerdote, ele era o bambambão, cara da religião do judaísmo, mas para Deus ele estava com nada, porque ele não tinha o zelo devido para com os seus filhos. Os seus filhos, por mais que tenham sido criados na casa de Deus, por mais que tenham sido frequentadores de igreja, por mais que tenham sido frequentadores da casa do Senhor, tenham estudado e examinado as Escrituras, eles estavam completamente equivocados quanto à praxis da palavra de Deus. Agora, irmãos, como é uma reflexão, vamos pensar um pouco. Será que porventura aqui hoje não temos pessoas com esse perfil? Que vem à igreja aos domingos, assiste o culto, adora a Deus, celebra o Senhor, mas que na sua casa você é um péssimo pai, você é uma péssima esposa, um péssimo filho. Será, irmãos, que você que vem na casa de Deus e aqui na presença de Deus se derrama em oração, mas não conversa com seu parente, está de mal com a sua mãe, está de mal com seu irmão? Será que não estamos imitando as atitudes de Hofni e Finéias? Será que o nosso comportamento, às vezes, não está idêntico aos comportamentos do filho do sacerdote? Será porque o seu pai é crente, sua mãe é crente, você nasceu no lar evangélico, e isso já significa que você já tem selado e garantido a tua credencial de entrada na eternidade ao lado de Deus? Não. A Bíblia diz que Deus nunca terá o culpado por inocente. Eu ouço amém?
Gente, é muito sério isso. É muito sério o que eu estou dizendo para os irmãos, porque quando Samuel se levanta, a sua mãe o consagra a Deus e o deixa para ser servido e criado na casa de Deus, e ele ainda não tem experiência de nada com Deus, e de repente Deus numa noite o chama, e ele não entende ainda a voz do Senhor, porque é óbvio, ele não tinha experiência com Deus, e Deus o chama, ele corre até Eli, você está me chamando? Não, não sou eu não, volta para a tua cama, menino. A segunda vez chama novamente, ele corre em Eli, você está me chamando? Não, meu filho, não sou eu não, mas vem cá. Quando te chamar de novo, porque Eli é o mais velho, Eli é o que tem experiência, é o que tem intimidade com Deus, ele sabe quando Deus fala, ele sabe ouvir a voz de Deus, ele entende as coisas de Deus. Então, nós, ou aqueles que detêm o conhecimento e a intimidade com Deus, deve ajudar aqueles que ainda não conhecem a Deus e não sabem ouvir a voz de Deus. Ouça um amém aí, irmão. Se você conhece a voz de Deus, se você anda com Deus, você tem a obrigação de ajudar outros a também aprender a andar com Deus, a aprender a estar com Deus. E você pode ser o canal que Deus vai usar para abençoar a vida de uma pessoa que está construindo uma vida espiritual equivocada. Então, agora o Samuel, pequenininho, quando a voz chama Samuel, ele se põe em pé e diz: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. A partir dali Deus o chama para ser profeta na casa de Israel. Agora acompanhe comigo, irmãos. Ele começa a trazer mensagens de advertência para Eli. Olha que Eli é um homem consagrado a Deus. Não estamos dizendo a respeito de um ímpio, de uma pessoa lá que bebe, que fuma, que usa droga, que é corrupto, que já está no mundo da... Estamos dizendo de pessoas dentro da casa de Deus. E Deus está insatisfeito. Deus está triste. Deus está a ponto de ficar indignado com o que ele está percebendo, porque ele verifica que ele não está sendo honrado por aqueles que deveriam honrá-lo. Ele não está sendo honrado por aqueles que nasceram para honrá-lo, ou aqueles que já sabem como fazer para honrá-lo, e as pessoas não estão o honrando da devida forma. E Deus já está indignado. Entretanto, Deus, antes de trazer uma correção, Deus, antes de tomar uma decisão mais veemente, mais brusca e mais forte para corrigir os problemas, ele levanta profetas e manda avisar para o povo. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus santos, aos seus escolhidos. Ele vai dizer. Por isso que eu estou pregando aqui essa noite, sabe por quê? Há famílias desajustadas aqui essa noite. Há famílias que precisam ser consertadas aqui na presença de Deus. Vocês frequentam a casa de Deus, vocês são pessoas que constantemente estão na igreja, e eu quero dizer que é muito fácil ser crente aqui dentro dessa igreja. Dentro de 4 paredes, vindo aos cultos domingo, é muito fácil. O nosso problema, citou a pastora Gláucia também ainda no primeiro culto, é quando nós saímos dessa porta para fora. Quem é você lá fora? Quais são as suas atitudes? Deus está sendo honrado através da sua vida? Você está honrando a Deus com o seu comportamento, com a sua atitude, com a sua vida familiar, no trabalho, lá fora? Você está honrando a Deus? Se você não está, fique preocupado, porque eu me levanto como Samuel e com voz profética para ti nessa noite. Deus te trará juízo, porque Ele diz: honrarei os que me honram. Mas o complemento da palavra, no versículo 32, se não me falha a memória, é que honrarei os que me honrarem, mas os que não me honram serão envilecidos, serão desmerecidos, diz a Bíblia. Ora, irmãos, perceba então que quando Samuel se manifesta no seu ministério, há uma proposta para isso, há uma preocupação de Deus para isso. Não é uma voz que vai ecoar no vento e no deserto. Ele vai encontrar ouvidos que têm necessidade de ouvir aquela palavra, aquela verdade. Ele vai encontrar ouvidos que precisam ouvir aquela palavra, porque Deus está dizendo: olha, tenho eu tantos dias falado ao teu coração e dito a ti:
sai deste caminho de morte, porque muitas vezes tenho eu te livrado de muitas coisas, a qual a sua vida e a sua alma já deveria estar nos abismos eternos, mas eu te sustentei, eu o tirei, eu o livrei, e agora a tua vida está como resgate, está nas minhas mãos. O que fará tu? Esta é a oportunidade que eu lhe dou hoje. Tu vieste aqui hoje porque eu lhe trouxe, eu te trouxe para falar contigo. A tua vida está por um fio e eu não o deixarei escapar. Abre os teus olhos e veja, abre os teus ouvidos e ouçam. Eu falo contigo nesta noite. Conserta a tua vida, porque ainda há tempo, mas o tempo está se esgotando na tua história. Recebe ou não recebe? O problema é seu. Queridos, Deus quando fala sempre tem razão. Diga para os irmãos do lado. Deus quando Ele fala sempre Ele tem razão. E quando Ele diz que é porque é. Quando Ele diz não é, porque não é. Quando alguém te acusa e Deus não te acusa, é porque não há acusação sobre você. É assim que funciona no reino de Deus. Os filhos de Eli estavam sabotando o sacrifício. Estavam apáticos às obras espirituais. Eu penso assim, irmão, acompanhe comigo. Todo dia, toda semana, sacrificando, fazendo o mesmo ritual, aquilo foi enfadando eles. Como alguns, todo domingo a mesma coisa. Já sei o que vai acontecer no culto. Vai começar o louvor, depois tem que colher oferta, depois o pastor vai pregar e nós vamos... É ou não é? Os filhos de Eli talvez tenham se enfadado de servir a Deus por conta que ele tinha que repetir muitas e muitas vezes as mesmas coisas. Como alguns de nós que acha enfadonho servir a Deus. Acha difícil servir a Deus. Gente, cristianismo é estilo de vida, não é religião. Deus não colocou nenhum peso sobre nós, as quais nós não temos forças para suportar e para conseguir carregar. Jesus disse assim: vinde, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta obra de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descansos para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, isso é maravilhoso. Que Deus faz isso, irmão. Mateus 11, 28 a 30. Gente, que Deus que faz isso. Colocar um jugo nele e em você para carregar o seu peso. Quando ele fala de jugo, reporto-me aquele tempo. Jugo é a canga hoje. Alguns aí do interior sabem o que é uma canga? Que coloca no boi para carregar o carro de boi. Aquilo é um jugo, com seus cansis, coloca no pescoço do boi, um outro aqui, e eles vão puxando o carroção. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, meu filho, vem aqui, Juninho, por favor. O que ele está dizendo é: meu filho, você vindo até mim, eu vou jogar fora todo o seu peso, e se tiver algum peso para ser levado daqui para frente, eu coloco o meu jugo sobre você, porque ele é suave e leve, e eu ando com você carregando o teu jugo também. É isso que ele está dizendo. Eu estou do seu lado, eu estou contigo, eu vou carregar contigo esse peso, eu vou te ajudar. Desanima não, Júnior. Levanta a cabeça. Eu estou do seu lado. Ele está dizendo isso para você, meu irmão. Desista não. Parece ser difícil, mas não é, porque eu estou do seu lado, eu estou contigo. Em todo momento eu estou contigo. Se passarem pelas águas... Vocês sabem Bíblia, gente? Isaías. Se passarem pelas águas, e se passares pelo fogo, se cair na cova do leão, o leão vai ter que jejuar, né, irmãos? Não é assim que funciona? Deus não ensina isso? Então por que você está ansioso? Por que você está com medo de servir a Deus? Por que você está achando difícil servir e acompanhar o Senhor Jesus? Ele está dizendo para mim e para você: não é difícil, é fácil.
As leis de Deus, quando estão enraizadas em nossos corações, quando elas estão pregadas em nossa alma, não há dificuldade de obediência, irmão. O ruim é quando você está lutando contra Deus. Hofni e Finéias estava ali desprezando Deus, fazendo tudo que ele achava que tinha que fazer. O cara era crente, mas estava fazendo um monte de barbaridades. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava olhando aquilo, irmão, assim como Ele olha para mim e para você, nos nossos comportamentos, as nossas atitudes. Quando você abre o teu computador e coloca pornografia lá, você sabe quem está do seu lado assistindo aquilo com você? Pasmem, Jesus. Olha o que você está fazendo Jesus passar. Quando você toma uma atitude inadequada, faz coisas inadequadas, você sabe quem está lá do seu lado vendo você fazer isso? Jesus. Quando você está enganando, você está mentindo, está furtando ou fazendo qualquer outra coisa errada, sabe quem está lá do seu lado vendo você fazer isso? Jesus. É Jesus, irmãos. E sabe muitas vezes o que Ele faz quando você está fazendo essas coisas? Ele fica assim. Ele fica triste com você. Porque Deus estava triste com aqueles dois cidadãos. Mas queria dar o escape. Levantar Samuel. Samuel vai lá e corrige, dá uma palavra, orienta. Aí o Eli até tentou corrigir os filhos. Meus filhos, o que eu ouço a respeito de vocês não é muito bom. A sua fama não é boa na nossa comunidade. O que vocês andam fazendo, meu filho? Não envergonha seu pai. Mas se você for olhar a palavra de Eli, parece que ele estava mais preocupado era com ele, com o status dele, do que com a correção dos filhos. Observa o texto. Quando ele corrigiu os filhos, ele não estava preocupado no resgate dos filhos. Ele estava preocupado com a reputação dele, como sacerdote. E aí a Bíblia diz que os filhos não se importaram com a advertência do pai, foram rebeldes. Deus fala, e Deus fala, e a pessoa ouve, mas não obedece. E aconteceu, para fechar aqui a nossa reflexão, é que sempre Deus vai nos dar um tempo, sempre Deus vai nos dar um espaço, para a gente refletir sobre nossas vidas, sobre a nossa história, sobre nossos comportamentos. Mas chegará um dia que Ele nos chamará a juízo disso. O tempo de Hofni e Finéias encerrou. A rebelião estava no coração deles. E Deus já viu que ali era uma coisa que não tinha mais jeito. Porque eles haviam impregnado na alma deles a rebelião e a desobediência. A apatia com as coisas de Deus. Então Deus permitiu que fossem mortos. Foram para uma guerra, tomaram a arca. Os dois foram mortos à espada. Eli, o pai, gordo, obeso, sentado numa cadeira, quando recebeu a notícia, caiu da cadeira, bateu a cabeça numa quina de uma pedra, morreu na hora. A esposa de um dos filhos dele, a nora dele esperando um filho, morreu quando soube da notícia que a arca da aliança tinha sido tomada pelos filisteus. Só foi derrota, só foi coisas ruins que aconteceram na vida daqueles que desobedeceram a Deus. Agora, queridos, vamos encerrar contextualizando. A gente está falando aqui sobre honrar a Deus. A geração que temos hoje nas igrejas são gerações de pessoas que só querem receber de Deus, é ou não é? Carro novo, casa nova, passar em concurso público, enfim, ter bom salário, problema de causa da justiça, um casamento bacana. Está todo mundo querendo buscar de Deus um monte de coisa, é ou não é? Mas aquilo que Deus manda você fazer, você não faz. Deus manda você evangelizar, você não quer evangelizar. Manda dar testemunho, você não dá. E até para ir num culto, adorar a Deus, é uma dificuldade. Porque meio de semana a gente não encontra quase ninguém. Sabe por quê? Escola de Educação Cristã na terça-feira, estudos fantásticos. Sabe onde é que está o povo? Um está trabalhando, graças a Deus. Outros estão na faculdade, glória a Jesus. Mas a maioria está em casa assistindo novela, ou fazendo uma outra coisa, ou fazendo uma campanha de prosperidade de uma outra igreja. Porque está buscando mais bênção de Deus. Sabe o que Deus faz? Olha para a pessoa e fica assim: teu dia está chegando, tua batata está assando.
Manda evangelizar, não quer. Manda vir na vigília, não quer. Chama para oração de sexta-feira para a cidade, não aparece. Chama para fazer um trabalho missionário em alguma congregação por aí, não pode. E está sempre Deus dando oportunidade. Essa é a voz de Samuel. Samuel, o profeta. As oportunidades estão vindo e você está fugindo dela. Daqui a pouco você encontra a mão de Deus. Porque o tempo está passando. Honrarei os que me honrarem, mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Não tem bênção para rebelde, irmãos. A Bíblia diz que para rebelde é vara. O salmista disse isso, o provérbio fala sobre isso. No lombo dos rebeldes, vara. Não foi eu que criei isso, eu não vou bater em ninguém também, não. Não se trata de uma questão do pastor Pedro fazer, não. Eu estou dizendo que a Bíblia vai ensinando princípios, e quando nós escorregamos e vamos para lados diferentes, Deus, com todo o seu amor e com toda a sua misericórdia, vai tentando nos tanger para aquilo que Ele estabeleceu como plano de sucesso e de conquista e de vitória para mim e para a tua vida. E Ele vai te cercando, Ele vai te tangendo, Ele vai te encurralando de alguma forma, e ali Ele vai tentando te trazer. Mas se você continuar na rebelião, aí não tem mais jeito. Amados, Deus só tem plano de vitória para mim e para a tua vida. Quando eu leio a Bíblia, eu só vejo coisas boas da parte de Deus. Eu só vejo Deus projetando coisas maravilhosas. Eu só vejo Deus traçando planos abençoados. Eu fico olhando assim os projetos de Deus na Bíblia. Em toda a Bíblia você vai lendo, meu Deus, que coisa mais linda, Senhor, que bacana, olha só. Mas sabe de uma coisa? Tudo vai depender de uma disposição minha. Ele dá o projeto, dá os caminhos, dá os meios, mas vai ter que ter uma disposição minha de fazer aquilo funcionar. Ele pode até ter te chamado para ser um missionário. E você pode estar até apaixonado para ser um missionário. Mas se você não mover os teus pés para se tornar um, você nunca será. Deus pode ter te chamado para ser um músico. Mas se você bota o seu violão em cima do guarda-roupa e fica dizendo, Deus me chamou para ser músico, e nunca toca, nunca treina, nunca faz nada, nunca será músico. Se Deus te chamou para cantar, para ser um cantor, que é uma das funções mais pleiteadas nas igrejas, do louvor, mas você não vai para aula de canto, você não se inscreve no ministério, você não participa, você não obedece às oportunidades, não vem pegar uma oportunidade para cantar, nunca será, irmãos. Porque isso depende de uma disposição sua. Você só vai chegar no céu, na eternidade com Deus, se você quiser. Se você não quiser, você vai ficar aí, irmãos. Porque as oportunidades são dadas para nós. O Senhor nos dá tudo de bandeja, só basta eu tomar posse disso, segurar a minha bênção e caminhar com ela sem abrir mão das bênçãos que Deus derramou para a minha vida. Não seja rebelde, não seja desobediente a Deus. Arruma a tua casa, coloca a tua casa em ordem. O Senhor mandou Isaías à casa de Ezequias, que era um rei. Olha, bota a tua casa em ordem porque tu vai morrer. Já imaginou, irmão? Você quer ver como isso pesa? Fala para o teu irmão do teu lado, bota tua casa em ordem que tu vai morrer. Olha o susto, essa pessoa vai sair daqui traumatizada. Misericórdia, pastor. Eu estou com medo agora dessa pessoa ser profeta. Já pensou se essa mulher que falou para mim é uma profeta? Como é que faz, pastor? Você vê como é que pesa? Pesa ou não, irmãos? Você já pensou Deus chegar aqui e falar assim, ei, você aí, seu rebelde? 3 dias. Vai acontecer o culto fúnebre seu. Olha, ninguém quer ouvir isso. Não, pastor, não é isso não. Fala a vitória aí. Joga a chave de casa aí. Fala que eu vou receber bênção, pastor. É porque assim nós somos egoístas. Só queremos o que nós queremos e a vontade de Deus fica para segundo plano. Eu só quero as coisas para mim e a vontade de Deus, se der tempo, eu faço. É assim ou não, irmãos? Egoísmo. Queremos satisfazer as nossas vontades. Queremos que Deus fique ao nosso serviço. Ajuda aqui, Deus.
Aí Deus tem que ser policial, bombeiro, médico, guarda de trânsito. Tem que ser tudo, porque Ele está servindo nós. Parece que mudou, o raciocínio nosso está mudado. Deus agora é o servo dos crentes. Ó Deus, eu vou ali, mas guarda meu carro. Agora é vigilante de carro. Aí fica Deus vigiando o carro enquanto você vai lá para dentro. Está entendendo? Tem que ser tudo. Ele tá a nosso serviço. Está mudado. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Quem é Deus sou eu, irmão. Você já reparou isso? Eu é que sou Deus, ó Deus, só eu quero passar no concurso, o senhor faz isso aqui para mim, porque senão também eu não vou para o culto. Olha Deus, abre a porta aí, o senhor dá um jeito para mim passar no concurso, senão eu não dou o dízimo. É assim ou não? Mas te coloque na sua posição, porque você não passa de um monte de cinza e de barro. Você não é nada, você é um grão de poeira diante de Deus. Agora, se você começar a honrar Deus, se você começar a honrar a santidade de Deus, tudo isso que você precisa, nem precisa pedir, ela vai chegar nas suas mãos. Ele sabe do que você precisa, Ele conhece a tua vida, Ele sabe da tua necessidade, mas faça o seguinte, saia daqui hoje pensando como faço para honrar Deus, e vai honrando a Deus da forma que puder, e você vai ver os resultados daqui. Me procura depois de um mês e fala, pastor, naquele dia eu saí com uma disposição mental e espiritual dizendo, em tudo que eu fizer vou honrar a Deus. E não pensa nada não, só faz honrar a Deus em tudo que você fizer. E daqui um mês você me diga o que foi que mudou na sua história. Pode fazer prova de Deus nisso aí. Porque não sou eu que falei isso, Ele é que está dizendo, honrarei os que me honrarem, mas os que me desprezarem serão envilecidos. Ele disse isso para a família de Eli e é princípio. Vamos encerrar vendo essa passagem do Data Show. Tem como botar, irmão? Creton, tem como botar no Data Show? 1 Samuel 2:30. Parte B. Só a parte B, irmãos. Onde está escrito assim, ó, Senhor diz, mas agora o Senhor diz, o que Ele diz lá? Parte B. Honrarei os que me honram, mas aqueles que me desonram, é assim que funciona, irmãos. Vamos pensar agora como fazer para honrar a Deus no culto, nas reuniões, na sua casa, no seu namoro, no seu casamento, na sua relação com seu filho, do seu filho com o pai, da esposa com o marido, do marido com a esposa, com seus parentes, com seus familiares, com seus amigos. Como é que vai ser isso? Deus vai ser honrado aí? Se Deus for honrado nessas coisas, pode ter certeza que você também será honrado em todas essas coisas.